Olá, sejam bem-vindos ao programa Educação em Movimento, que discute hoje as questões sobre o bullying e sobre o cyberbullying. Foram temas muito destacados no programa anterior, quando nós falamos sobre a violência nas escolas. Para discutir conosco sobre o bullying, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora do Núcleo de Referência da Cultura da Paz do Colégio Santo Agostinho, professora Kelly Cristina de Moura, e também a psicóloga Soraya Sena, que é doutora em Saúde da Criança e do Adolescente e pós-doutora em Educação. Boas-vindas, Soraya, Kelly. Muito obrigada. Desde já agradeço a disponibilidade de vocês de estar aqui hoje discutindo conosco esse tema que é tão importante. Mas antes da gente aprofundar nessa discussão, nós vamos então assistir a um VT sobre o assunto. You said he's a geek. My concern is that you were making someone feel so uncomfortable that they didn't want to be in school. I feel kind of nervous going to school because I like learning, but I have trouble with making friends. They said he's a geek. Some kids had told him that he's worthless to go hang himself. And I think he got to the point to where enough was enough. Tonight, a tragic situation. A Perkins boy, just 11 years old, believed to have been desperate enough to take his own life. This is an awfully complicated and difficult issue. Kids will be kids, boys will be boys. They're just cruel at this age. Here what we get is nothing's wrong, we didn't do anything, everything's fine. They punch me, strangle me, take things from me, sit on me. Give it to him hard! He's not safe on that bus. I've been on that bus. They are just as good as gold. My voice is not going to fall silent. I will go to my grave until a difference is made. We reached out to parents that have lost kids, parents of kids that are being bullied all over the world, and it took off like wildfire. All it takes is for one person to stand up. Be the difference. Go out and find that one child, that new kid standing over there by himself. Be willing to stand up for him. Everything starts with one and builds up. Eventually we have an army. If we all do it together, we will change the world. Bom, depois de assistirmos aí, a um trecho de um filme que é muito impactante, não é, Soraya? Que diz sobre o bullying, eu gostaria então que você comentasse, dizendo para o nosso telespectador, inclusive, o que é bullying, afinal, e o que é o cyberbullying? Bom, na nossa sociedade hipermoderna, o bullying ele começou a ter uma visibilidade por pesquisadores, pela mídia e também pela questão do cinema, E o cinema ele é muito esclarecedor, como esse filme, que mostra a importância de se falar sobre o bullying, que é uma violência que ela ocorre sobretudo na escola. Por que na escola? Porque na escola as crianças e os adolescentes eles passam muitas horas do seu dia, boa parte do tempo, e eles vão para a escola não apenas para estudar, mas também para se socializar, Então acontecem vários tipos, vários fenômenos na escola. A indisciplina, zoações, e esse clima escolar ele é sentido, como um diagnóstico de cada escola específica. Kelly, como é que vocês têm trabalhado com isso, no Colégio Santo Agostinho? Como é que vocês têm enfrentado essa questão que, me parece, ela está em todos os espaços escolares? Assim como as crianças, os adolescentes têm muita dificuldade de colocar uma situação em que ele é vítima de bullying ou ele é vítima de brincadeiras desagradáveis. Então, a gente tem que ter um olhar muito atento. Então, a gente tem que estar investindo no profissional que acolhe essa criança. Desde as pessoas que estão recebendo lá na portaria, os auxiliares educacionais, nossos que são chamados de disciplinares em outras escolas, professores, coordenadores, supervisores. Essas pessoas têm que ter um olhar amplificado.
Então, se a gente percebe, por exemplo, que tem uma criança que está isolada no recreio, nós temos que acolher para saber o que é que está acontecendo. Inclusive, a gente tem uma atividade que se chama recreio interativo. Os alunos andam com um avental escrito assim, quer brincar, vem comigo. Principalmente no mês de março, fevereiro, março, abril, que são os anos que estão iniciando o ano letivo, né? Uhum. É que a gente pode fazer essa acolhida no recreio. Então, isso é uma atividade que a gente consegue fazer. Então, esse olhar tem que estar atento por todo mundo. E incentivando os alunos, né? Tá também. Certo. Pois é, mas olha só, Soraya, eu queria que vocês pudessem dizer para a gente assim, até mesmo o que significa a palavra bullying, que é uma palavra em inglês que não tem muita tradução para a gente, E como é que a gente pode identificar as ocorrências de bullying no ambiente escolar? A palavra bullying significa tiranizar, né? O valentão, o bullying, né? Que é aquele que vai liderar um tipo de agressão. E essa palavra foi utilizada para esse tipo de violência para justamente distingui-la das outras violências, né? Como se fosse para fazer um filtro. Então, o bullying não é qualquer tipo de violência. O bullying, ele jamais é uma brincadeira. Por quê? Porque causa sofrimento. Então, e a gente tem que pensar no bullying sempre com a questão dessa palavrinha, repetição. É uma violência que acontece de forma sistemática, de forma repetida, né? Dá um exemplo para a gente, Soraya, deste tipo de comportamento que a gente pode chamar de bullying. Pois é, uma pessoa, por exemplo, com um apelido que ela não quer ser chamada, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um apelido, todo mundo já teve um apelido na infância, não é? É verdade. Se a gente for pensar. E exatamente aquele apelido que vai colocá-la numa situação de constrangimento, né? E ela não quer ser chamada por esse apelido e os colegas continuam chamando-a. Insistem. Insistem. E isso se torna uma agressão. Isso se torna um constrangimento que causa dor e a gente pode falar numa agressão psicológica, né? Certo. Porque também tem o bullying, que é uma agressão física, que é exatamente interagir fisicamente, machucar fisicamente. Mas tem o bullying psicológico também, que seria, no caso, o apelido. Sim, e Kelly, vocês conseguem identificar esses comportamentos, como a Soraya nos explicou, ali no interior da escola? Ela tocou num ponto interessante, que a gente tem que tomar cuidado com esse conceito bullying que anda perdido por aí. Muitas vezes o aluno ou até mesmo a família pode procurar a escola achando que o que o filho tem sofrido é bullying, e às vezes não é. Às vezes uma situação pontual, ela não pode ser entendida como bullying, como algo sistemático. É algo que se repete, recorrente, não é? Recorrente. É uma intimidação sistemática. A própria nossa legislação hoje traz a tradução para a palavra bullying como uma intimidação sistemática. Então, nós temos que colocar as coisas no devido lugar. Com a família, principalmente com a criança ou com o adolescente que se sente vítima disso. Então, as pessoas que estão preparadas para observar e atuar na nossa escola são pessoas que têm que deixar isso muito claro para a família e atuar e fortalecer essa criança. A gente tem que empoderar a criança que está se sentindo vítima, que está sofrendo com qualquer tipo de violência. O que significa, bullying. Desculpa, Kelly, mas o que significa, não é, esse empoderar a criança? É muito interessante porque, pela experiência nossa, o Núcleo de Referência da Cultura da Paz, ele está na unidade de Nova Lima, no Santo Agostinho de Nova Lima, há mais ou menos 10 anos, que é praticamente a idade da nossa unidade, né? Porque o Colégio Santo Agostinho ele tem muitos anos e a nossa nossa unidade está com 10 anos. E eu era professora, pela própria experiência minha de professora, quando eu saí para trabalhar na coordenação, eu tive um olhar muito amplificado da escola. E eu comecei a observar certos comportamentos que, às vezes, na sala de aula, como eu sempre trabalhei com alfabetização, ou com ensino fundamental 2, 6º ao 8º ano, às vezes aquela coisa, professora de português, né? Formada pela PUC. Eu fazia as atividades e, às vezes, a gente não percebia na sala. Quando você tem uma oportunidade de atender o aluno em diversas necessidades, você começa a entender, opa, está acontecendo alguma coisa aqui que eu não acho que é só meramente uma brincadeira desagradável, pontual que aconteceu. Aí você vai pesquisar. E há muito tempo eu comecei a ler e estudar sobre isso. Foi por isso que o Núcleo surgiu.
surgiu. E aí a gente começa a descobrir nessa caminhada o tanto que o aluno tem em todo, cada aluno que você acompanha individualmente, pessoalmente, tem um poder de reverter a situação. Só que ele precisa ser fortalecido. Então, eu falo de empoderamento nesse sentido. Okay. Eu tenho que descobrir o que o aluno dá conta de fazer, que é visível positivamente para o outro, para aquele grupo que ele está, que ele possa tentar sobressair. As crianças têm dificuldade de verbalizar, porque eles querem pertencer a um grupo. É verdade. E essa é uma questão que é muito forte, né? Nesse período aí de vida que a gente chama de adolescência. Isso né? O reconhecimento, é o estar integrado num grupo, não é? Exatamente. Na adolescência, todo aquele afeto, né, toda aquela dependência da família é transferida para o grupo de amigos. Então, justamente, cria essa interdependência, esses pactos de silêncio, de não dedurar, de não falar, né, do colega que às vezes está fazendo alguma coisa, algum tipo de violência sistemática, como o bullying. Então, existe um pacto de silêncio. Então, eu acredito que esse empoderar que a professora Kelly falou é justamente dar a voz, é justamente trabalhar na prevenção, é justamente ajudar a mostrar que existem saídas para esse tipo de dor, esse tipo de constrangimento que muitas vezes aparecem no consultório, né? Aquele sofrimento, aquele pânico, aquela vontade de não frequentar o ambiente escolar porque está sofrendo. E se a equipe da escola tem um treinamento, né? Tem toda uma percepção disso e com atividades vai ajudar a dar esse poder de voz para os adolescentes. Sim. E na prática, o que a gente fez? Eu tenho uma sala de coordenação e aí eu criei um anexo, uma outra sala, que aí foi o núcleo de referência Cultura da Paz, para que eu possa fazer o atendimento individualizado ao aluno, dar a voz a ele, preservá-lo. A questão do sigilo do atendimento é importante, principalmente se a criança está sofrendo muito, né? Então, ele tem um espaço que ele pode colocar e tem um pacto lá. Eu digo a ele o seguinte: o que dizemos aqui tem que ficar. Certo. Vai contar para a mamãe, para o papai, para a professora, se precisar. Agora, venha aqui todas as vezes que precisar. E funciona. A gente, claro, que teve na escola, na unidade, alguns casos que a gente conseguiu fazer intervenção e com a maior parceria da família, porque a família, ela é o ponto principal, o maior parceiro. Então, a gente vem esclarecer aos pais o que acontece, o que a gente tem percebido, e se a gente precisar de um apoio maior na área da psicologia, lá, às vezes o aluno já faz uma terapia mais intenso, não é? Isso, aí a gente precisa acionar, né? Então, é um espaço que a gente criou, que é a sala do NRCP, que é bem do lado da minha, que a gente possa fazer esse trânsito com liberdade. E aí passou a ser um espaço muito maior para a prevenção, que a gente cria com o próprio aluno, que a gente quer pegar aquele aluno e torná-lo protagonista desse processo de reversão que está acontecendo com ele. Ou não, outro aluno que nunca sofreu, mas que já viu o colega sofrendo, gostaria de fazer alguma coisa, talvez não diretamente, mas às vezes com uma atividade que a gente possa elaborar juntos para a escola. Olha só, pessoas, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora e voltamos já já com Educação em Movimento. Fique aí, nos aguarde.